Parte 13. Não é possível, Eli, disse Jake. Não dá. Dá sim, retrucou Eli, sacudindo a cabeça. Já apareci em 10. 10 o quê? Perguntou tia Júlia, se sentando com a tia Raquel. O prato principal estava a caminho, mas tia Raquel não se sentia bem. Então elas tinham saído para caminhar nos jardins. Não parecia ter ajudado muito. O rosto de tia Raquel ainda estava torcido de desconforto. O potrinho está chutando de novo? Me perguntei. Ou é mais que isso? 10 fotos, disse para Vika. Eli decidiu que a missão dele é invadir todas as fotos do casamento. Não são todas, disse Lully. Não tem jeito de tia Cristine deixar que ele ultrapasse a segurança estabelecida para as fotos da cerimônia amanhã. Eu ri, mas foram invasões de bom gosto, acrescentei. Ele não faz chifrinho nem nada, só posa educadamente com o grupo. E isso, concordou Eli. Nossa comida foi servida. Era um prato inspirado em Nova Orleans. Jeanne tinha trabalhado com o chefe de Biche Plum para criar um cardápio personalizado. A ideia não é estragar as fotos, continuou ele, mas fazer os convidados se perguntarem: Poxa, quem é esse aí? Quando o álbum for postado. Mais gargalhadas, mas eu vi tia Raquel empurrar o jantar e massagear a testa. Tia Júlia se empertigou. Raquel? Soou um tilitar breve, como se desligada com o interruptor. Toda a conversa se calou. Eu me virei e vi Jeanne Drupé, com uma taça de champanhe e um microfone na mão. Michael se abaixou e cochichou no ouvido de Oscar Whitley, e eles se entreolharam pensativos antes de Oscar se levantar e parar ao lado da mãe de Michael. Boa noite, disse ela. Eu sou a Jeanne, a mãe mais orgulhosa de qualquer noivo do mundo. Falou sorrindo para o filho. E quero agradecer vocês todos pela presença hoje. É uma ocasião muito especial e se tornou ainda mais importante por comemorarmos com cada um de vocês. Raquel, murmurou tia Júlia, tudo bem? Tia Raquel pressionou as duas mãos no rosto. Não, falou sacudindo a cabeça, contrações. Soltou com um gemido baixo. Acho que minha bolsa vai estourar. Meus amigos estavam atentos ao discurso de Giane, mas eu e tia Júlia nos entreolhamos. Meus pais, pediu ela, falem com pestana e docinhos. Fiz que sim com a cabeça e me levantei, andando rápido até a mesa dos meus avós. O que foi, meu bem? Perguntou Docinho se virando junto de Pestana quando toquei seu ombro. Está interrompendo o discurso. Falei de tia Raquel. Eles entraram em ação. Docinho imediatamente foi procurar minhas tias, tia Júlia, Jake, e Eli estava ajudando tia Raquel a se levantar. Enquanto isso, Pestana ia até Sara, pegava suas mãos e explicava. Desculpa, murmurou ele antes de dar um beijo na testa dela. Era para ele fazer um discurso também. Algumas pessoas tinham notado a urgência, mas não faltaram aplausos quando Jeanne ergueu uma taça de brinde aos noivos. Jake e Eli voltaram à nossa mesa vários minutos depois. A caminho, confirmaram. Estão no carro a caminho do hospital. Todos suspiramos de alívio e Lully soltou minha mão. Eu nem tinha notado que ela estava segurando. Talvez fosse um hábito antigo ou talvez estivéssemos retomando a amizade. Eu escolhi acreditar na segunda opção. Continuou o jantar e também os discursos. Tio Brad fez uma apresentação de fotos de Sara, do nascimento dela, ao primeiro dia de aula, a festa de noivado, a véspera na praia. O tio preferido de Michael falou que ele era um homem muito decente, mas também que precisava ser mais eficiente em arranjar ingressos grátis para ver jogos dos Saints. Do outro lado do pátio, enquanto esperávamos a sobremesa, Whit fez sinal para mim, levantando a mão e acenando. Gesticulei para ele vir até a minha mesa, e logo ele chegou, emanando o calor do seu corpo para o meu. Lembrava a manhã preguiçosa que tínhamos passado na cama dele, compondo um brinde com nossa letra toda embolada, os garranchos em maiúsculo de Whit e minha letra cursiva e redonda. Isso, mandamos bem. Lembrei que eu disse, recostada no travesseiro de Whit, deitada em seu colo e com a caneta no ar. Adorei isso, dissera também, apontando uns versos que ele escrevera. Está bom, perguntara ele se virando para me olhar. Não sou o melhor dos poetas. É sim, eu dissera ao beijá-la, só não sabe. Nem Sara nem Michael sabiam do nosso discurso. Tínhamos combinado de fazer surpresa. O It desdobrou o papel e eu sorri diante de todas as pequenas lembranças contidas ali.
Entre nós dois, tínhamos ouvido inúmeras histórias da vida deles antes de se conhecerem e depois de se juntarem. É por isso que ele me encheu por causa das meninas de Tulane, admitira Whit depois de me contar da época de vadiagem de Michael na República. Ele era igual até conhecer Sarah. Eu tinha ficado chocada, mas ela sempre disse que foi amor à primeira vista. Whit tinha confirmado com a cabeça. Ah, ele diz a mesma coisa, mas acrescenta que, mesmo com amor à primeira vista, ela precisou dar um jeito nele. Quer fazer as honras? Perguntei na festa, oferecendo a ele meu copo d'água e segurando o microfone. Ou vou eu? Você, disse ele, meus dedos estão tremendo. Peguei a mão dele para conferir e estava tremendo mesmo. Fica nervoso ao falar em público? Ele não respondeu. Senti um nó no peito e, antes de conseguir me conter, o beijei. Só um beijo leve na boca. A boca que eu beijara tantas vezes na semana, a boca que eu adorava, a boca que eu sabia precisar parar de adorar. Finja que estamos sozinhos, murmurei. Finja que estamos só eu e você aqui, de bobeira na choupana, que nem no ensaio, tá? O It fechou os olhos. Tá. Esperei até o brilho dourado dos olhos dele ressurgir para bater de leve na taça. As pessoas se viraram para nós, e Sarah e Michael fizeram uma cara particularmente entretida. Boa noite, fãs de Sarah e Michael. Falei confiante com o microfone na mão. Eu sou a Meredith, prima da Sarah. E esse daqui é... Hesitei, prestes a dizer Stephen, mas logo me recuperei. O It, meio-irmão de Michael. E apesar da concorrência hoje estar acirrada, interveio Whit, eu e Meredith gostaríamos de tentar fazer um discurso. Acham boa ideia? A plateia aplaudiu. Maravilha, falei esbarrando meu ombro no de Whit. Whit e eu somos aspirantes a poeta, então compusemos um poema para vocês, Sarah e Michael. Whit levantou o roteiro para todos verem, sem tremor nos dedos. Pigarriei exageradamente e, sorrindo, comecei a declamar. Queridos Michael e Sarah, sigamos as ruelas da memória, indo até o começo. Em Tulane se inicia a história. O que amou em Michael, o escolhido que ele é? O amor que tem por carne seca ou o infame pontapé? Gargalhadas vivas e assobios encheram o ar. Michael escondeu o rosto nas mãos enquanto os padrinhos zombavam dele, e até Sarah sorriu. O infame pontapé se referia a uma festa na República Sigma Chi, na qual Michael, de tão bêbado, tinha chutado uma bola de futebol americano e acidentalmente acertado uma das janelas da casa. O vidro tinha ficado inteiramente estilhaçado. Quando o público se acalmou, passei o microfone para o Whit. Ele me olhou e abriu aquele sorriso torto antes de começar a parte seguinte. O que encontrou em Sarah, que ganhou de você de lavada? A fantasia de Sailor Moon ou o queijo quente da madrugada? Tantas histórias contaram, e chegamos ao fatídico dia. Sarah vai erguer o buquê e Michael vai chorar. Sei que vai. Vieram mais uivos de gargalhada dos padrinhos e o ru de todo o resto. Meu coração deu um pulo e me aproximei de Whit para lermos as últimas estrofes juntos. Ele levou a mão à minha lombar e eu a minha ao punho dele, e nosso hálito se mesclou ao declamar. Vocês dois serão para sempre, dúvida não há nenhuma. Por honestidade e humor, se conhecem do forro à espuma. Agora queremos brindar, com todos os presentes aqui. Sarah e Michael amamos você. Nessa vida dê o melhor de si. Capítulo 19. Os padrinhos de Michael continuaram a farra depois do jantar, com fogueira, marshmallow, música e muita cerveja e charutos na choupana. Mas só eu fiquei lá por mais ou menos meia hora. Foi tempo suficiente para ver Jake e Lully acertar algumas rodadas de boca do palhaço, mas não o suficiente para conversar com Whit. Na Bia Chiplum eu tinha sentido tanta vontade de falar com ele, mas de repente não sentia mais nenhuma. Afinal, do que adiantaria? Estava tudo acabando mesmo. Escapei para o acampamento para ajudar minha mãe a cuidar de Hannah e Ethan. Os dois estavam dormindo no beliche do quarto e a babá pusera os dois para dormir fazia tempo. Na manhã seguinte, acordariam e descobririam que o irmãozinho tinha chegado. Minha mãe estava sentada no sofá e eu me larguei em cima dela porque que nem uma menininha triste.
Eu ainda usava o vestido coral, mas tinha soltado o penteado, deixando o cabelo solto e ondulado. Minha mãe fazia cafuné. O que foi, Mary? Perguntou quando suspirei. Por que não está se divertindo com It e seus amigos? Porque estou triste com It, murmurei. Nenhuma de nós riu da rima. Falei que seria difícil, disse ela depois de um minuto, se despedir dele. Fiz que sim, lembrando aquela noite no anexo quando eu admitira gostar de It e ela me olhara com preocupação. Mas não é só isso, murmurei, e me virei no colo dela até ficar de barriga para cima antes de encontrar seu olhar. Ele conheceu Claire. Quando ela visitou Sarah e Mike em Nova Orleans, ele conheceu ela e nunca me contou. Falei com a voz embargada. Ele disse que tentou contar algumas vezes, mas eu interrompi ele, e ele achou que eu soubesse. E eu só não queria conversar. Mãe, ele guardou segredo disso tudo. Ele mentiu. Como você descobriu? Perguntou minha mãe baixinho, se ele não contou. Por um vídeo antigo no Instagram da Sarah. Era daquela noite no bassin. Claire estava sentada na frente de Sarah à mesa e adivinha quem estava ao lado dela? Um nó apertou minha garganta. Ela me puxou para um abraço e limpou minhas lágrimas inevitáveis com cuidado. Ele deveria ter contado sim, especialmente depois de vocês passarem tanto tempo juntos e de ficarem tão íntimos, disse ela com um beijo na minha testa. Mas não acho que ele mentiu, Mary, mas realmente não foi sincero. Se ele tentou contar, mas não conseguiu, acho que estava, falou hesitando, lendo a borra do chá. Lendo a borra do chá? Aquele jeito de dizer que alguém está interpretando a situação. Era de minha irmã, era de Claire. Minhas lágrimas escaparam de novo. É que eu sinto tanta saudade dela, falei. Eu sinto tanta saudade, mãe. Ah, Meredith, eu também sinto. Todos sentimos. Meu coração dói todo dia, disse fazendo carinho no meu rosto. Mas nessa semana aqui doeu um pouco menos. Por mais impossível que pareça, sinto a presença dela aqui. Sinto ela com a gente. Pensei na voz de Clara na minha mente durante a semana, nos abraços que ela me deu pelos raios de sol. Ela está por todo lado, concordei. Porém, aquilo não me fez parar de chorar. Na verdade, só fez piorar, me lembrando da eliminação do assassino e da consequência. Estou muito chateada com It, chorei, e ele também está chateado comigo. Minha mãe não disse nada, esperando que eu explicasse. Fizemos um acordo logo antes no começo de assassino. Não era uma aliança, mas um pacto para trocar informações e avisar se ouvíssemos o nome um do outro. Falei e engoli seco. Acabei herdando o nome dele como alvo, mas não falei nada. Não fiz nada, nunca fui atrás dele. Era um plano para chegarmos juntos afinal. Disse e hesitei. Mas hoje, quando ele descobriu, ele ficou muito bravo. Minha mãe não comentou. É besteira, né? Perguntei com a voz fraca. Assassino é um jogo de segredos e enganação. A gente mente para sobreviver. Quer dizer, eu menti para Lula e para minha aliança de fato. Não me orgulho, mas menti. Falei coçando a testa. O It, ele joga que nem a Claire. Ele deveria entender. Ele deveria entender sim. É só um jogo. E não devemos guardar rancor no fim, disse minha mãe ajeitando meu cabelo atrás da orelha. Mas nesse caso, acho que o It não conseguiu se conter. Foi dominado pelas emoções. Eu perdi o fôlego. Como assim? Ela abriu um sorriso agridoce. Mary, seu pacto começou como estratégia, mas agora acho que é mais importante do que vocês esperavam. Vocês dois sabem disso. Dessa vez fui eu que me calei. Meu peito estava a mil. Sou muito agradecida a ele, acrescentou. Ele nos devolveu você, ele e a fazenda. Você passou o último ano e meio em uma névoa atordoada, e sei que nós também. E acho que desde aquele dia horrível não vejo você tão viva e esperta. Quando vocês estão juntos, falou balançando a cabeça. Acho que você deveria falar com ele. Se vocês se despedirem com rancor, vão se arrepender. Eu me encolhi junto a ela. Não posso falar com ele. Por que não? Porque comecei, mas fui interrompida pelo celular da minha mãe, que vibrava na mesinha de sempre. A tela dizia Tom. Ela atendeu e, depois de alguns minutos de conversa, desligou e me olhou. Oliver Isaac Stipe Fox, anunciou sorrindo. 3,7 kg. Eu estava me aninhando para dormir no divã do anexo quando vi os degraus rangerem na frente de casa. Sabia que não eram meus pais. Tia Júlia ia passar a noite na maternidade, então eles iam dormir no acampamento de Eta e Ron.
Oi, falei. Oi, respondeu alguém. Afastei a manta e avantei na direção da porta. O It estava lá fora. Onde você estava? Perguntou. Devo ter te dado umas 100 voltas na choupana. Não estava mais lá, falei. Quer dizer, fiquei um pouquinho, mas fui cuidar de Eta e Hannah com minha mãe. Ah, saquei. O que veio fazer aqui? Perguntei. O It levantou a mão e apoiou na tela da porta. Por instinto, fiz o mesmo, juntando nossas mãos. É que a gente nunca fez, falou, franziu as sobrancelhas. Nunca fez o quê? O desafio, falou, o desafio da estrada. O desafio da estrada? Você me desafiou na segunda-feira, em Morning Glory. Combinamos de fazer essa semana, disse ele e deu de ombros. Mas amanhã é o dia, então abaixei a mão. Amanhã é o dia. Ele tinha acertado em cheio, e no fundo do meu peito era por isso que eu não podia fazer aquilo. Além da comunicação atrapalhada, nossos tempos juntos estavam acabando rapidamente e eu precisava aceitar. Mesmo que o casamento ainda fosse acontecer, eu precisava nos afastar imediatamente. Desculpa, falei fingindo bocejar, mas eu estava prestes a ir dormir. Silêncio. Por favor, murmurou Witch. Por favor, vamos caminhar, disse e hesitou. Vamos caminhar e conversar? Eu ri. Foi uma risada seca, mas eu ri. Ok. Falei pensando no que minha mãe dissera de Witch, que eu não me sentiria bem de fechar aquilo sem falar com ele. Vamos caminhar, disse levantando a mão e encontrando a dele por mais um instante. E conversar. Porém, nos 10 primeiros minutos de caminhada, o único som era dos nossos pés arrastando na estrada de areia e dos bichinhos noturnos correndo de nós. Mantivemos o ritmo tranquilo, andando lado a lado, sem dar as mãos. Se nossos dedos se roçavam, era por acidente. Nenhum de nós falou nada. Até que do nada o It falou: Desculpa. Desculpa por não contar da Claire. Você estava certa. Eu tive muitas oportunidades, mas tive medo de passar dos limites e deixar você triste. E então, conforme passava o tempo, me convenci que você provavelmente supunha que eu tinha conhecido ela com Sarah e Michael. Eu suspirei. Eu fiquei muito abalada com aquele vídeo, It, falei, mas tenho pensado muito. E tudo bem, acrescentei depois de uma pausa. Estava mesmo. Desde que eu fora embora do acampamento, tinha aceitado o encontro deles e, de certa forma, ficado feliz pelo acontecimento. Queria que você conhecesse ela. Ela teria gostado de você. Quantas vezes eu tinha dito isso ao longo da semana? Já tinha perdido a conta. Sarah passou meses falando dela antes da visita, disse Witch baixinho e riu. Parecia que era a própria Taylor Swift que viria. Abri um meio sorriso. Sarah era o if mais dedicada de todas as fãs de Taylor. Passei Natal em Vermont com minha mãe e meu padrasto, continuou ele no escuro. Mas voltei a Nova Orleans para o ano novo. Sarah e Michael me convidaram para jantar com eles no base. Quer dizer, foi mais uma ordem do que um convite. Eu precisava conhecer a famosa Claire. Respirei fundo com medo de perguntar, mas precisando da resposta. O que achou dela? O It assoviou. Achei ela extraordinária, falou. Ela parecia gêmea de Sarah, claro, mas não estou exagerando ao dizer que ela tinha uma personalidade cintilante. É, concordei. Claire era assim, era deslumbrante. Ela só não fazia ideia que era deslumbrante, que vida grande lhe aguardava. Senti um aperto no peito. Aguardaria. Que vida grande lhe aguardaria. Eu não achava que me acostumaria nunca àqueles verbos de tempo. Do que vocês falaram? Perguntei. O It entrelaçou os dedos nos meus. Do que você acha que falamos? Sei lá, Tulane? Não, nem mencionamos Tulane, respondeu o It. Enquanto eu via sua irmã não comer salada, ela não parava de falar de você. Meu estômago se revirou. Como assim? Ela. Você precisaria conhecer minha irmã, falou. Você adoraria ela, Steph. Ela é tanta coisa, mas especialmente uma combinação de fofa e sarcásticas. Todas essas suas piadas das quais eu ri, Meredith teria retrucado com genialidade. Após que vocês passariam horas de papo. Desacelerei o passo. Inteligente, continuou Witch. Boba, falou respirando fundo. Dramática, faminta na madrugada. Fiel, leitora de fantasia. Competitiva, de sono pesado. Destemida. Ele segurou alguns dos meus dedos. Senti os olhos arderem. Fazia muito tempo que eu não me sentia aquela garota, a irmã de Claire. Até voltar ao Vineyard e conhecer o Witch. Minha voz falhou quando tentei falar. Como ela sabia que você se chamava Stephen? Ela adivinhou que o It era apelido de Whitley. Então perguntou meu primeiro nome. Falou e hesitou. Por quê? Tem alguma importância eu me chamar Stephen?
Parei de repente. A gente só devia ter andado um terço do caminho, mas era a hora. Não tem não, falei soltando os dedos deles. Não tenho nada com Steph. O It demorou para responder. Em que sentido? Acabou perguntando. Com o nome, comigo, com a gente? Suspirei. A última opção. A lua brilhava tanto que eu vi o It franzir a testa. Não, a semana acabou, It. Interrompi engolindo em seco. E quando acabar o casamento, as outras coisas também precisam acabar. Espera aí, falou outras coisas? Nossas coisas. Falei apontando entre nós dois. O que fizemos nesses últimos dias, agindo que nem hashtag amarrada no itre, pensei. Agindo que nem hashtag amarrada no itre. Bom, e por que não podem continuar? Perguntou. Por que não podemos passar disso? Meu coração acelerou. Você imaginou passar disso? Ele fez silêncio e suspirou. Não exatamente. Viu? Perguntei sacudindo a cabeça. Não, não, disse ele rápido. Eu esperava que essa semana fosse ser uma coisa, mas não foi. E eu me envolvi na magia. Me envolvi com você. Parece besteira, mas nunca pensei que o tempo estava acabando. Esse lugar, falou olhando a lua, é um desses lugares especiais em que o tempo parece não existir, em que é sempre verão, em que eu sempre acordarei ao seu lado. Comecei a tremer. É, mas não funciona assim, falei. Pode até parecer, mas é uma ilusão, uma fantasia. A semana vai acabar. Acabou. O It pôs as mãos nos meus ombros. Nós não precisamos acabar, falou. Podemos ficar juntos. Como? Perguntei recuando. Você vai para a Nova Zelândia. Vai passar um ano inteiro do outro lado do mundo. Um ano letivo, corrigiu. Do fim de agosto a maio. Enquanto isso, podemos namorar à distância. À distância? Todo mundo dizia que era difícil, e eu aplaudia os casais que levavam jeito para aquilo. Mas eu? Havia um motivo para Clary não ter dito paciente ao me retratar para o It. Eu não era paciente. O fuso horário muito diferente, e esperar por conversas marcadas no FaceTime ou, com sorte, uma visita, eu não daria conta. Ficaria péssima. Ben e eu tínhamos planejado continuar juntos e não tinha dado nada certo. Ele tinha mudado de ideia antes mesmo de tentar. 4 anos juntos e ele não confiava o suficiente na gente. De qualquer jeito, estaríamos namorando à distância, dizia Whit, mesmo se eu estivesse em Tulane. Não dá, falei, não aguenta a distância. Pelo menos não a distância de outro hemisfério. Não seria suficiente, Whit, não daria certo comigo. A brisa fez os galhos farfalhar e eu fingi não sentir o fedor de gambá. Torcia para que todos os cachorros estivessem em casa. Então venha comigo, disse o It baixinho. Vamos para a Nova Zelândia. Eu bufei, está de brincadeira. Não estou. Senti um calafrio. Tivemos tantas aventuras aqui, vamos ter mais aventuras, tantas aventuras. Clary, você disse que era destemida, falou abaixando a voz em um murmúrio. E acho que você precisa disso, tanto quanto eu. Acho que precisa de alguma coisa, de uma mudança. Disse, venha comigo. Senti um aperto na garganta. Não posso, falei engasgada. Não posso, tenho que começar a faculdade. Tenho que conhecer minha colega de quarto, me matricular nas aulas, fazer novos amigos, estudar e jantar com meus pais uma vez por semana. Não posso ir embora, não dá. O It não respondeu. Ficamos parados alguns minutos e voltamos a caminhar pela estrada da fazenda. Mesmo com aquele clima, ele ia tocar o obelisco de Páscoa. Ia completar o desafio. Completamos juntos. Foi em silêncio, mas eu bati na pedra fria e soltei um suspiro demorado e exausto. Pena que tinha um caminho todo de volta às casas. Eram 2 da manhã quando o It me acompanhou à porta do anexo. Ficamos ali parados por um momento, sem jeito, sem saber bem o que fazer. Boa noite, falei. Mais um dia, disse ele ao mesmo tempo pegando minha mão. Que? Tem mais um bom dia, disse ele. A semana ainda não acabou. Ainda tem o casamento amanhã, falou apertando minha mão. Vamos fingir. Fingir? Eu sabia o que ele sugeria. Vamos fingir que o tempo não existe. Vamos fingir que a semana não está acabando. Vamos fingir que sempre seremos assim, felizes, queimados de sol e enroscados juntos. Doeria muito, mas também seria maravilhoso. Um último dia perfeito com ele. Tudo bem, sussurrei apertando a sua mão. Vamos fingir. Em vez de me aninhar no sofá, atravessei a sala e entrei no quarto da beliche. A janela estava aberta, os restos da música e das gargalhadas da choupana entravam lá dentro. Uma espécie de canção de ninar. Eu sorri, entrei debaixo das cobertas de Clary e fechei os olhos. Sábado.
Capítulo 20. O sol me acordou, raios suaves entrando pela persiana do quarto. Eu não esperava dormir tão bem na cama de Clary, mas não tinha acordado nenhuma vez durante a noite. Obrigada, pensei, afundando nos travesseiros aconchegantes e fechando os olhos mais uma vez antes de respirar profundo e tranquilamente e afastar a coberta branca da minha irmã. Era um dia especial. Alimentei Luke, que estava impaciente, e segui para a choupana, onde fui recebida pelos resquícios da festa da véspera. Um violão na cadeira, latas vazias de cerveja ao redor da fogueira, alguns carvões ainda em brasa. O caminho do quarto de Whit me vinha naturalmente e a porta se abriu e fechou atrás de mim com um rangido. Ah! Gemeu ele com a voz inteiramente destruída, estalando que nem a fogueira. Não, Michael, não vou correr. Não é o Michael, falei me jogando na cama dele. É alguém muito, muito pior. Ah, é, riu Whit. Juntos afastamos a coberta para eu entrar e me encaixar em seu abraço quente. Ele cheirava a laranjas e a brisa da região, mas também a fumaça de charuto. Isso explicava a voz ferrada. Exagerou na farra ontem? Brinquei. Ele devia ter se juntado à festa depois do desastre do nosso desafio. Outro gemido. Foi por pressão. É, falei. Dizem para não ceder a essas pressões. Whit enterrou o rosto na minha camiseta azul da faculdade de Hamilton e eu passei a mão pelo cabelo dele que estava duro de sal do mar. Estou exausto, soltou ele rouco. As coisas só acalmaram por volta das 4. Eu fui deitar às 2:30, mas como dormir se a festa é na sua casa? Não dá, respondi. Fiquei nervosa por ele de repente. Já eram 8 da manhã e a primeira obrigação do dia dele seria dali a menos de 1 hora. Whit concordou e levantou a cabeça para me olhar. Dormiu bem? Perguntou. Dormi, falei sorrindo um pouco. Na verdade, dormi muito bem, sim. Que bom, disse ele sorrindo, muito bom. Então, apenas nos entreolhamos, aqueles olhos turquesas e pesados me fitando. Eu sabia que ele queria me beijar e que eu queria beijá-lo. Porque se era pra gente fingir, eu ia fingir mesmo. Escova os dentes antes? O bafo de charuto, sussurrei torcendo o nariz. Eca! Whit afastou a coberta e vi ele se levantar só de samba-canção e espreguiçar o corpo magro e musculoso, de forma lânguida, dramática, inteiramente de propósito. Safado, falei, e você adora. Recutrou ele e desapareceu para dentro do banheirinho da suíte. O banheiro continha apenas um vaso e uma pia, porque o único chuveiro da choupana ficava nos fundos. Ouvi ele abrir a torneira. Você tem um plano? Perguntei depois de alguns minutos, após vários beijos com hálito fresco de menta. Plano? Isso, um plano. Porque era preciso ter um plano para o final de Assassino em Páqua. Nada de usar a fazenda inteira de terreno, a grande final era no estilo Jogos Vorazes em um setor determinado do campo vasto. Os espectadores delineavam as fronteiras da arena com cangas e cadeiras, e assentos dos comissários eram réplicas quase idênticas dos tronos verdes e altos dos juízes de Udenblom. As cadeiras tinham sido tiradas do celeiro na véspera e eram cobertas por toldos para impedir que a vista fosse obstruída pelo sol. De manhã, as pessoas aos bocejos começaram a armar as cadeiras. Eli tinha levado até um travesseiro e assim que se deitou na canga, pegou no sono. Que apoio, Eli, resmungou Lully amarrando bem os tênis. Vai ser meu primeiro agradecimento da vitória. Jake e Pravika riram. Por ordem de tia Cristina, afinal ia acontecer muito mais cedo do que era costumeiro para não interferir no itinerário do casamento. As madrinhas e os padrinhos iam para um brunch particular antes de passarem o dia se arrumando. Quer dizer, pelo menos as madrinhas fariam isso. Whit mencionara que Mike e os padrinhos tinham combinado de ir surfar. A lógica de Gavinho dos padrinhos era a seguinte: é só terno e gravata, vai levar 10 segundos para vestir. Muito bem, pessoal, veio a voz de Pestana retumbando pelo megafone de comissário. Sejam todos bem-vindos à final de Assassino do Verão. Apesar da exaustão, irrompemos em vivas. Nossos finalistas estão todos presentes? Perguntou Docinho, olhando ao redor do campo. Como previsto, a quantidade de assassinos na ativa tinha diminuído severamente ao longo dos dias. A maior final que eu já presenciara tinha 12 concorrentes e a menor 3. De qualquer forma, Clary sempre acabava com todo mundo. Sentia uma pontada no peito, ainda decepcionada por não ter tido coragem de puxar o gatilho e atacar o Whit. Se tivesse, talvez estivesse entre os assassinos, me preparando para os alvos finais. Nesse ano eram 7 finalistas. Whit,
Luli, tio Brad, Nicole Dupré, a irmã mais velha de Pravica, um padrinho e todo mundo menos Júlia, disse o tio Brad aos pais. Mas talvez ela. Talvez ela faça o quê, Brad? Perguntou tia Júlia entrando em campo com uma arma em punho. Talvez ela faça o quê? Mamãe! Exclamaram Hannah e Ethan da plateia. Tia Júlia sorriu. Acharam que eu ia me entregar, é? Perguntou com a mão na cintura. Mas nunca. Porém, foi exatamente o que ela fez. Quando o Docinho apitou o início da final, todos os assassinos se espalharam, determinando sua área enquanto tia Júlia ficava parada perfeitamente no meio da arena.